diretamente. Se você tem necessidade de ir num templo feito por mãos de homem, você acaba se deparando toda vez com um homem na sua frente ali. Tu vai para buscar Deus, mas tem um homem embarreirando você e Deus. Então acaba que você nunca tem atividade com Deus. Porque Jesus morreu para a gente ter acesso direto a Deus, mas se você permite, a gente que permite isso, se nós permitimos que um sacerdote, que não, na verdade, todos nós somos sacerdotes em Cristo na nova aliança, ele é sumo sacerdote, todos nós sacerdotes. Se um irmão que se autodenomina pastor, que na verdade ele não é pastor, ele só tem um dom de pastorear, nas escrituras não tem falando que Deus que outras pessoas são pastores. Paulo fala respeitar os vossos pastores que vos disseram a palavra da salvação, mas ele se referia aos apóstolos. Depois dos apóstolos, acabou esse negócio aí porque eles tinham autoridade de Deus, de Jesus, para poder continuar com os ensinamentos da nova aliança. A gente não tem autoridade para continuar nada, de ensinar, criar novas doutrinas. Os apóstolos tiveram essa autoridade, porque eles continuaram o que Jesus começou. Nossa função é pregar o que eles já nos passaram. A função deles era criar e continuar até que se fechasse o Novo Testamento todo. Por isso que a nossa doutrina é em cima dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, dos ensinamentos de Jesus, o nosso Salvador, que na verdade o nome dele não é Jesus, é Yahushua, mas que nós já estamos acostumados a chamar ele de Jesus, né? Então eu prefiro ficar chamando ele de Salvador, que assim a gente não cai no engano, até que ele venha e mostre o nome dele verdadeiro. Então, o nosso Salvador começou com o ensinamento, passou para os apóstolos, 12 pessoas que ele escolheu, que continuasse com os ensinamentos. Então, nossa doutrina é em cima dos ensinamentos do nosso Salvador e dos apóstolos do nosso Salvador. Olha como é que o nosso irmão apóstolo Paulo disse. Capítulo 2, versículo 5, 1 Pedro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo Salvador. 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Ele está falando que nós somos a descendência de Jesus depois. Acabou esse negócio de tempo. Para finalizar, Efésios 5, 22. O apóstolo Paulo escreve uma carta para Efésios, dizendo como deveria ser o relacionamento, basicamente, entre os homens e as mulheres. E ele acaba dando aqui, né, nessa explicação sobre os homens e as mulheres, uma bela explicação sobre a igreja novamente. Ele fala assim: vós mulheres sujeitáveis aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo ao teu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Isso aqui se refere ao batismo nosso, que não é aquele batismo tomando um banho d'água, mas sim de uma consciência com o Evangelho. Quanto mais a nossa consciência vai ficando, o Evangelho vai entrando na nossa consciência, a gente vai tomando posse da salvação, da nossa posição na terra, amando o nosso próximo, fazendo a obra que o Jesus pediu que é para a gente fazer, que é a obra de Deus, que é crer nele mesmo, nos esforçando em dar frutos de bondade, longanimidade, paciência, temperança, domínio próprio, fé, mansidão, dando de comer, de beber, visitando o órfão, não escondendo do que é da nossa carne, praticando o bem e fugindo do mal, e alertando as pessoas sobre o Evangelho. Isso é que é se purificar pela água. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mas devem os maridos amar a sua própria mulher, como o próprio corpo. Quem ama a mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, mas antes a alimenta, sustenta, como o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e serão dois numa carne.
Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Então a gente fica aqui com as escrituras. Agora vai no improviso da revelação que o mestre vem passando para nós nesses últimos dias. Vou fazer mais ou menos um resumo de tudo que a gente passou aqui agora, sobre tempo. Por favor, irmãos, antes de criticarem os irmãos que estão na internet, antes de botarem comentários que gerem discussão ao invés de esclarecimento, devemos pensar que a gente não está aqui para gerar contenda, muito menos criticar os irmãos, por mais que um ou outro esteja falando de coração enganado, mas todos estão falando de coração. Então, a gente deve tratar sempre todos com amor, com bondade, benignidade, nunca amaldiçoando e sempre abençoando como o mestre nos pediu. Vou fazer um resumo mais ou menos do que se fosse passado aqui, para o vídeo não ficar muito longo. E os próximos vídeos que a gente for fazendo aqui, eu vou tentar também fazer vídeos curtos, que é para ficar mais fácil de compreender, tá bom? Então, resumindo, se o nosso Senhor disse, nosso Criador, que não habita em templos feitos por mãos de homem, provavelmente, nos lugares que a gente chama de igreja, ele não habita ali, se a gente não estiver ali. Mas ele habita em nós, porque nós somos o corpo de Cristo, que ele escolheu para habitar. Todo aquele que crê em Jesus é considerado corpo de Cristo. Então faz parte da igreja, que é uma só. Que são todos os que creem em Jesus, são todos que creem no nosso Salvador, desde a época que ele começou seu ministério até a vinda dele. Desde o início do mundo, se teve alguém que creu lá também, que ele viria, até a vinda dele de novo. Todos esses que creem no seu nome é considerado igreja. Então, se nós somos a igreja e ele nos chama de santo, a gente também não pode dar o nosso nome de igreja para um lugar de cadeira, ar-condicionado e cimento. Porque isso é blasfêmia. Assim como a gente também não pode chamar um ser humano qualquer de Senhor Jesus, nosso Salvador, o Senhor Yahushua, nosso Salvador, também chamar um lugar de cimento, ar-condicionado e cadeira de igreja é blasfêmia, porque é o corpo do mestre. Como é que a gente vai dar o nome do corpo para um lugar de cimento e cadeira? Sim? O templo existia sim na antiga aliança, porque na antiga aliança era constituído de um templo divino, de culto divino e templo terrestre. Na antiga aliança era assim. Quando Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, não ficou mesmo. E quando na Bíblia a gente encontra a palavra igrejas no plural, quando o Apocalipse fala a carta às igrejas, ou quando o apóstolo Paulo ou Pedro fala das igrejas, a palavra igrejas no plural significa grupo de pessoas que são da igreja. Eu, com mais alguns irmãos, estamos aqui na Alemanha. Então, quando você fala as igrejas da Alemanha, são os grupos separados de irmãos que estão espalhados na Alemanha. As igrejas da Judéia são os grupos de irmãozinhos que estão separados na Judéia. As igrejas do Brasil são os grupos de irmãos que estão separados no Brasil. Não necessariamente fazendo um culto todos os dias no lugar. Porque o nosso culto não é mais aquele culto terrestre igual era feito no Antigo Testamento. Mas o nosso culto é racional. Deus é espírito, ele procura aqueles que adoram ele em espírito e em verdade. Não adianta a gente ficar cantando, batendo palma, isso para ele não é nada mais. Se no teu coração você louva ele com a tua vida, mostrando para todos aqueles que fazem parte da tua vida que você crê nele, com as suas ações, com o seu pensamento, com o seu coração, isso é adorar o Criador em espírito e em verdade. Então, irmãos, paz seja com todos. Eu espero que, mais uma vez, eu esteja ajudando alguns irmãos. E nós estamos caminhando para os últimos tempos. Então, desperta tu que dormes. Paz.